Vamos lá, esse trechinho é bem importante para a gente, né, porque ele define algumas determinações mesmo, algumas orientações para o trabalho dos curadores e para como deve ser a nossa postura, aquilo que a gente deve olhar, aquilo que a gente deve estar sempre atento. Então, vou ler aqui e vocês podem me interromper a qualquer momento. O trabalho do curador e dos grupos de cura será, portanto, complementar ao trabalho ortodoxo. Os resultados deverão ser cuidadosamente observados e registrados por ambas as partes. Qualquer grupo que se forme para curas deve trabalhar de acordo com certa e determinada política. E dou aqui algumas sugestões essenciais para o êxito desse período de transição. Assim, fica claro aqui que a gente está realmente num período de transição. A gente está construindo uma cultura, né, uma nova forma de cura. Claro que vai demorar um pouquinho ainda para ser implementada, para ser, de fato, testada, experimentada e utilizada em massa. Então, o tibetano faz aqui uma advertência para a gente, colocando uma política de atendimento, de protocolos para nós curadores. Primeiro diz assim: o paciente submetido à cura ou que necessita da ajuda, se a cura não for possível, deverá estar sempre em mãos de um médico credenciado e bom. Caso não esteja, deve ser aconselhado a consultar esse profissional. Claro que para a gente fica bastante delicado, né? Pedir que a pessoa aconselhe um profissional. Algumas vezes eu já fiz isso pessoalmente. Eu penso que vocês também nos atendimentos, no nosso grupo, ou para quem é terapeuta também, talvez possa ter feito isso. Mas o que me chama a atenção é a gente reconhecer que o tratamento é complementar. Então, isso é um fato muito importante. Para a gente que já trabalha com terapias integrativas, isso é apenas um reforço, né? Mas é muito importante que a gente não caia nessa armadilha de achar que, porque é uma energia palpável, como o tibetano diz, que é porque a gente está se esmerando nisso, a ajuda médica ortodoxa deve ser negligenciada ou dispensada. Pelo contrário. Então, aqui fica o primeiro ponto, ou seja, o tibetano reafirma aqui, em primeiro lugar, a necessidade da pessoa estar também sendo assistida por um profissional ortodoxo, no caso, um médico. E ele diz aqui, credenciado, ou seja, que esteja apto a realizar a sua função e bom, né? Ou seja, que talvez tenha alguma certa experiência, que seja reconhecido pelo seu trabalho. O grupo deverá conhecer a natureza da enfermidade, determinando-a mediante um cuidadoso diagnóstico médico ortodoxo. Claro que, no melhor dos mundos, o ideal é que a gente pudesse ter acesso a esse diagnóstico, a exames e tudo mais. Porém, penso que ainda não seja tão simples assim. Mas, na medida que for possível, talvez a gente possa, com bastante cautela, fazer esse tipo de pedido para o paciente. Mas o mais importante que me chama aqui é que a gente procure ter, na medida do possível, algum tipo de conhecimento anatômico, né? Ou sobre o corpo humano, sobre as doenças. Então, me parece bastante determinante aqui que a gente estude mesmo um pouco de anatomia, que a gente conheça as doenças, para que a gente possa atuar com ainda mais eficácia. Terceiro item, ele diz: a idade do paciente, a data e algumas informações sobre as circunstâncias do nascimento também deveriam ser conhecidos, a fim de se ter um ponto focal de interesse e construir-se uma zona magnética em torno do paciente, que atraia a energia dirigida mentalmente pelo grupo. Então, talvez aqui a gente possa repensar, na nossa entrevista, fazermos uma espécie de anamnese,
né, onde a gente tem ainda mais informações. Me parece que, por exemplo, a data, algumas informações sobre as circunstâncias, aqui também caberia, no futuro, uma análise astrológica que poderia ser complementar àquela relatada e trazida pelo paciente para a gente. E aqui ele chama atenção para essa zona magnética, né? Então, o que isso quer dizer para a gente em termos práticos? Quanto mais a gente souber a respeito daquela pessoa, daquele indivíduo, mais fácil vai ser a gente colocar o nosso foco nessa pessoa. E aí, tendo mais informações, a gente, como grupo, vai poder construir ali uma forma de pensamento e sustentá-la que se identifique mais com o paciente, que não seja tão genérica. Então, isso, obviamente, traz mais responsabilidade, porque aí a interferência do grupo é um pouco maior, mas penso que se fizermos com cautela, gradualmente, pode ser benéfico para o grupo, se aperfeiçoando, se treinando, experimentando esse novo mistério. 4. O curador ou grupo de cura deverá possuir um conhecimento geral da natureza e da anatomia do corpo, da disposição dos diversos órgãos e da posição e natureza dos centros ou chakras que regem a zona ou zonas enfermas. Também devem ser estudados os quadros clínicos informativos. A gente já falou um pouquinho disso mais acima, né? Então, só para a gente depois, entendendo um pouco melhor a anatomia, a gente fazer a relação com qual é o chakra que aquela parte do corpo está sob influência. 5. A faculdade de imaginação e o poder de visualização deverão predominar em um grupo de cura e desenvolver-se a capacidade de enviar correntes de energia ao paciente e à zona do corpo onde reside a perturbação. Imaginação é uma função psicológica, é a capacidade de imaginar, de criar. Ela unifica o corpo mental e o corpo emocional. Porque quando a gente imagina algo, a gente está mobilizando energia mental, mas a gente também está mobilizando energia emocional. Por isso é uma faculdade tão especial e tão curativa, se a gente souber utilizá-la de maneira coerente e correta. Porque, em geral, os nossos corpos mental e emocional não estão tão integrados. Então, muitas vezes, eles têm até interesses divergentes ou falta concentração para a gente, a nossa mente está num lado, a nossa emocional está do outro. E na imaginação é uma forma de unificar, de integrar esses dois corpos. Já a visualização, ela tem mais a ver com forma. A imaginação cria e a visualização ela tem mais a ver com a energia etérica, no sentido de construção e sustentação de formas. Ou seja, elas são complementares, elas não se opõem. É super importante que a gente imagine, porque é a imaginação que vai mobilizar essas energias mentais e emocionais, mas, ao mesmo tempo, é super importante que a gente também crie formas que deverão sustentar essa visualização, que vão fazer com que a gente vá trazendo essa forma cada vez mais para o plano etérico e, posteriormente, para o plano físico. E, obviamente, então, imaginando, visualizando, sustentando, o grupo também vai desenvolver essa capacidade de irradiar ou enviar correntes de energia ao paciente e à zona do corpo onde reside a perturbação. 6. O curador ou grupo de cura deve se lembrar que não é apenas a energia mental que faz o trabalho. E depois ele diz, ele por si próprio cria um pensamento de poder curador. O indivíduo ou, no nosso caso, o grupo, né? Esse ponto focal de atenção concentrada se torna o agente diretor para a força curadora ou o prana. Esse prana não é de natureza mental nem astral. É pura substância planetária ou
essência viva, e é a substância de que é feito o corpo vital do planeta, ou o corpo etérico planetário, ou o nosso corpo etérico que faz parte dessa rede planetária. O que o tibetano quer dizer aqui? Então, primeiro passo, lembra, né? Conexão com a alma individual, grupo integrado, conexão com a alma grupal, traz essa qualidade energética, a gente vai se conectar com a alma do paciente, e uma vez que a gente se conecte com a alma do paciente, então a gente vai sustentar essa conexão e a gente vai enviar esse pensamento de poder curador, essencialmente amoroso. E é importante a gente pensar, então, que, sim, vai ter revestimento mental, emocional, né? Mas o caminho através do qual da alma para o corpo físico, que vai percorrer esse pensamento, é o corpo etérico. O corpo etérico é o grande representante da alma aqui, no plano material. E quando eu digo plano material, não é só plano físico. É plano físico, etérico, emocional e mental. Assim, é através desse grande prana, ou como os indianos chamam, o próprio Sutratma, né? Eles se referem ao próprio cordão de vida que está presente em cada um de nós, que liga a nossa chamatrina, a nossa própria alma, mas também a todo esse prana que permeia todas as formas de vida, onde a vida se expressa. É nessa corrente, é por esse caminho que esse pensamento do grupo vai atingir aquele indivíduo. Tá? Claro até aqui ou não? Deixa eu só terminar aqui o último. O curador ou grupo de cura se apropria da maior quantidade possível dessa substância e, pelo poder do pensamento unido, dirige-a ao centro envolvido e através do mesmo. Ou seja, por isso que é importante a gente entender a anatomia, porque aí a gente vai direcionar esse pensamento curativo que vai percorrer através do prana o corpo etérico daquele indivíduo, que, né, os nossos corpos etéricos estão ligados pelo prana, e aí então a gente vai direcionar para aquele chakra que está mais próximo da parte afetada no corpo do paciente. Aí ele completa: o trabalho curador é circulatório, o que não deve ser esquecido. Ou seja, quando o tibetano diz que o trabalho é circulatório, obviamente ele já dá uma pista que é um trabalho de chakra cardíaco. Né? Quem é o responsável pelo sistema circulatório do nosso corpo? É o nosso coração. No plano etérico, o correspondente do coração é o chakra cardíaco. Assim, esse trabalho também, quando ele diz que é circulatório, além dele dizer que é um trabalho irradiatório do chakra cardíaco, possivelmente o que ele quer dizer é que, uma vez que isso irradiou, a gente vai permitir que essa energia circule ali pela aura do paciente conforme for a vontade da alma. Né? Então, eu vou só complementar aqui esse outro trecho, só para complementar. O curador ou grupo de cura deve manter a vontade sob controle, pois não deve empregar a vontade, e sim o amor. Então, parece contraditório, né? A gente vai se esforçar para criar uma forma de pensamento, a gente vai irradiar, mas é importante a gente pensar que é uma irradiação de amor, que a gente vai oferecer para aquele centro ou chakra. Por quê? Porque o paciente chegou sim para a gente com um problema físico ou emocional, mas vamos pensar no problema físico para ficar mais fácil. Então, já está manifestado na aura dele, no seu corpo físico, um desequilíbrio que a gente consegue reconhecer anatomicamente ligado a qual centro está. Então, a atenção do grupo é irradiar amor para aquele centro próximo. Por quê? Porque é ali que está o ponto de tensão. Mas o nosso cuidado deve ser: irradiou para lá. Mas lembra que antes disso é primordial que tenha sido feito o contato com a alma. E é primordial que a atitude do indivíduo e do grupo seja a de não usar a energia da vontade, de oferecer esse pensamento curativo
para aquele centro, que é o que está relacionado com o físico, e está relacionado com o emocional e mental, obviamente, e aquela qualidade, aquela vida da alma que está inibida, que ainda não está se expressando, e que, na sua limitação, está promovendo um prejuízo ou uma doença no corpo físico. Claro, até aqui, dúvidas, podem perguntar, que eu sei que não é tão simples. Não tenham vergonha. Tudo bem? Sim, não? Olha, eu tenho uma pergunta para fazer, já que ninguém se manifestou, vou me manifestar. Porque a gente está pensando no campo também da imaginação, da visualização. Quando você, tudo bem, tem um órgão afetado ali, né, perto de um chakra, vamos supor, do coração. Tá. Como você trabalha? Você mentaliza a cor também daquele chakra ou dos outros chakras, né? Como você trabalha? A minha dúvida vai mentalizar a cor só do chakra, dos outros chakras, um alinhamento primeiro, entendeu? Antes de focar naquela região mais assim que está mais precisando? Eu penso que talvez fosse melhor, nesse primeiro momento, a gente não mentalizar a cor de chakra ou algo assim. Por quê? Porque tem interpretações diferentes, né? Tem escolas que colocam uma cor ou outra, e se isso não tiver bastante homogêneo para o grupo, pode causar uma dispersão. Um indivíduo está mentalizando uma cor, ou o outro está mentalizando outra. Me parece que o mais importante agora seja a gente mentalizar e irradiar essa energia de amor. Então, a gente tentar, eu sei que é mais abstrato, mas a gente tentar perceber essa qualidade amorosa e focar durante o processo irradiatório na qualidade em si. Claro que, para a gente, a linha de menor resistência é a cor, né? A cor é mais fácil, porque ela traz um pouco mais para o concreto. Mas também é um risco a gente focar na cor sem focar tanto na qualidade que está por trás daquela cor. Então, me parece que talvez agora, né, segundo essa orientação do tibetano, fosse mais importante a gente fazer um exercício para focar na qualidade que está presente aí. Aí a gente vai irradiar essa qualidade, imaginar no chakra cardíaco daquela pessoa, circulando naquele chakra e circulando, por fim, permeando, né, também o veículo emocional, o veículo etérico. E aí a gente se lembra de deixar a vontade em suspensão. Então, feito isso, irradiado, esse pensamento curativo, a gente focar depois na sustentação da nossa conexão individualmente com a alma, do grupo com a alma grupal e da alma grupal com aquela alma daquele indivíduo. Beleza. Ficou bem claro. Não é tão simples, né? Assim, mas eu penso que dá para a gente fazer. Né? Paulinho, oi, querida. eu acho que está todo mundo tão quieto, porque, na verdade, é algo que a gente já faz há tanto tempo, mas quando a gente vê assim dessa forma didática, a gente percebe, é claro que a gente sabe que existe uma profundidade enorme e aí até inimaginável pela nossa parte, né, ou da nossa parte, em relação a todo esse processo. Mas na hora que a gente se depara com uma explicação assim tão detalhada e tão didática, eu penso que cai a ficha, né, do quão profundo é esse trabalho e como ele é detalhado. Então, eu penso que a gente tem que parar um pouquinho e ver, rever, ouvir de novo, até todas essas fichas caírem e a gente se dá conta, né, de como nós podemos trabalhar de uma forma ainda mais consciente, porque isso é pura consciência, né? Conhecimento. Cada etapa, né?
É, pura consciência, é muito incrível. Muito obrigada. Imagina. Vou seguir, então, aqui mais um trechinho para a gente. Um perfeito equilíbrio indica total controle do corpo astral, de maneira que sejam superadas as desordens emocionais ou, pelo menos, reduzidas ao mínimo na vida do discípulo. Indica também, em uma volta superior da espiral, a capacidade de funcionar livremente nos níveis búdicos, devido à total liberação e ao consequente equilíbrio de todas as influências e impulsos motivados nos três mundos. Esse tipo ou qualidade de equilíbrio significa, se refletirem profundamente, um estado mental abstrato, pois nada do que se considera imperfeição pode originar distúrbios. Óbvio, né? Aqui é uma etapa bastante avançada, né? A gente está trabalhando com a purificação do corpo astral, a gente está trabalhando no desenvolvimento de uma polaridade mental, ou seja, de buscar esse equilíbrio do corpo astral. A gente está no processo, né? Então, aqui o tibetano já indica um estado mais avançado. Interessante é que ele dizer que, na volta superior da espiral, se conecta com os níveis búdicos. E talvez fosse interessante a gente lembrar que o ensinamento esotérico diz que os corpos e também os planos ímpares se relacionam, assim como os pares se relacionam. Então, se a gente pensar de cima para baixo, o 1 é o Adi, ou divino, o 2 é o monádico, ou anupadaka, o 3 é o Atma, o 4 é o búdico, o 5º é o manas, ou mental, que separa, né, os 3 subníveis superiores, mente abstrata, os 4 subníveis inferiores, mente concreta. Aí o 6º é o astral e o 7º é o físico, que também se separa nos superiores para o etérico e nos inferiores para o físico, denso, como a gente diz, né? Então, de baixo para cima é o segundo, o emocional, né? E ele se relaciona numa volta seguinte da espiral com o 4º, que é o plano búdico. É dito que o indivíduo que passa pela segunda grande iniciação, ele já tem grandemente purificado o seu corpo emocional. Então, o que acontece? A energia búdica consegue vir a se expressar através daquele discípulo, daquele corpo emocional, e sim, aí o discípulo pode ser uma espécie de cálice, irradiando amor aqui, no plano material. Talvez fosse importante a gente lembrar que na vida do Cristo, ele começa a pregar a partir da segunda grande iniciação, do batismo no Jordão, que representa que aí, com as emoções purificadas, a possibilidade de distorção é menor. Então, o indivíduo consegue, sim, ter um serviço mais amplo, mais consciente, mais consistente. Tá? Então, são metas aqui para a gente, né? Estamos aí no processo. Aí o tibetano diz, isso é o que a gente, como discípulo, deve buscar para pertencer e trabalhar em um grupo curador, tá bom? Ficou um pouco fora de contexto aqui, né? Um ponto de vista... Paulinho, só um pouquinho, me desculpa. Oi, querida, eu fiquei com dúvida, eu não sei se eu que não estou conseguindo ler direito ou interpretar direito, mas aqui nesse parágrafo do perfeito equilíbrio, lá na última frase diz assim, um estado mental abstrato, pois nada do que se considera imperfeição pode originar distúrbios. Imperfeição não gera distúrbios? Espera um pouquinho só, deixa eu retomar aqui. É a última frase. Não é justamente a imperfeição que gera os distúrbios? Eu penso que é isso, pois nada do que se considera imperfeição, fora dele, né, pode originar distúrbios. Deixa eu ver. Não sei, vou ver o inglês para ver se essa tradução está certa. Porque me parece que seria nada do que se considera perfeição pode originar distúrbios.
né? Me parece, Beth, que pode ser assim, pois nada do que é considerado imperfeição pode originar distúrbios nele, porque ele estará com esse perfeito equilíbrio. Entendeu? Entendi agora. Eu penso que é isso. Eu vou olhar o inglês, o original. Tá, entendi. Às vezes, Agora mas me parece que essa é a ideia. tá bom. Eu vou olhar depois no, inglês, no original, mas eu acho que é isso. Tá, joia. Obrigada. Imagina. Um ponto de vista íntegro é uma outra meta para nós, né? Lógica e primordialmente, isso se refere ao ponto de vista universal da mônada. E assim, a um iniciado de grau superior. Um ponto de vista cabal, tal como é experimentado nos níveis da alma, indica a eliminação de todas as barreiras e a liberação do discípulo da grande heresia da separatividade, criando um canal desobstruído para a fluência do amor puro. Então, o tibetano diz, um ponto de vista íntegro, verdadeiramente, no seu sentido pleno, significa um indivíduo que vive a partir dos níveis da mônada, né? Um iniciado terceiro grau para cima, não é o nosso caso. Para a gente, se a gente conseguir, através do exercício correto, né, essa liberação, e aqui de novo é uma referência à segunda grande iniciação, onde o discípulo consegue se liberar da grande heresia da separatividade, começa a se perceber como parte dessa vida una, ou seja, seu chakra cardíaco está um canal, seu corpo emocional e seu chakra cardíaco se torna um canal desobstruído, ou seja, livre de obstruções para a fluência e a irradiação do amor puro. Então, aqui me parece que esse tipo de trabalho de grupo curador, ele é, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade para indivíduos que estão se treinando para a segunda grande iniciação, ou para o grupo, né? Porque tem a iniciação individual e tem a iniciação do grupo. Para um grupo que está se treinando para esse passo. Ai, Paulo, mas a gente está nesse ponto? Não sei. É melhor não criar fantasias acerca disso. Mas o que é importante? A gente aproveitar a oportunidade para, talvez agora, talvez daqui 10 anos, talvez na próxima encarnação, talvez daqui 2, não sei. Mas é um excelente treinamento porque a gente está trabalhando com chakra cardíaco. E uma vez que você está trabalhando com a energia de amor da alma, ela vai naturalmente purificar os nossos veículos emocionais. Então, vamos pensar que um indivíduo que faz um trabalho, tá aí, entre a primeira e a segunda iniciação, é dito que há várias vidas de purificação do emocional. Um indivíduo que tem a oportunidade de fazer um trabalho e de irradiação de amor com a alma grupal, com certeza ele vai purificar seu veículo emocional mais rápido ou anteriormente. Não que isso seja uma corrida, não que a gente precise se desesperar para isso, mas é um processo natural, porque é através do amor da alma que o emocional se purifica. Então, se a gente está buscando esse amor da nossa própria alma e principalmente da alma grupal, naturalmente esse processo de purificação vai se fazer com mais rapidez e com maior profundidade. De novo, não que isso seja a nossa meta, não que a gente deva dedicar aí elucubrações a respeito disso, porque isso seria uma ilusão e uma perda de tempo. Mas é só para a gente entender, pelo tipo de instrução do tibetano e pelo tipo de trabalho que é feito, que essa é uma possibilidade de treinamento que a gente tem. Então, a gente pode aí ser bastante grato com essa possibilidade. Aí o tibetano continua. A compreensão divina também deve ser estudada a partir de 2 pontos de vista. Como uma qualidade de alma, que indica uma mente que pode se manter firme na luz e, por conseguinte, refletir a razão pura, amor puro, que qualifica o reflexo do filho da mente, a alma em seu próprio plano. Então, primeiro ponto, né? O ensinamento esotérico diz que o nome da humanidade, o nome esotérico da humanidade é Manasaputra. Quem estudar Blavatsky vai ver bastante isso.
que significa literalmente filhos da mente. Mas qual mente? A mente concreta? Não. Da mente nesse manas, né? E especificamente do manas abstrato, do mental superior, como a gente diz também, né? Então, essa compreensão divina que a gente deve buscar desenvolver, ela é uma qualidade da alma. Se a gente pensar em compreensão, o que significa para vocês? Vamos falar um pouquinho. O que significa compreensão? Quando eu falo essa palavra, o que vem à mente de vocês? Vamos participar um pouquinho aí, para a gente construir juntos esse entendimento. Vamos lá, pessoal, vamos lá, senão a gente dorme aqui. Ué, não vem entendimento, clareza? Sim, também, não tem certo e errado, eu quero a participação de vocês. Eu tinha pensado como ela. É compreender, é entender. Uhum. Buscar o significado, né? Sei. Sim, claro. Paulinho, Oi. eu entendo compreensão como aquele entendimento, como você está... A compreensão não é essa compreensão como a gente usa no dia a dia, mas a compreensão como uma virtude, né? Uma expressão da alma, eu entendo como sendo aquele entendimento, aquele momento em que você entende aquela situação ou aquela pessoa além daquilo que está te parecendo. Além daquela interpretação que normalmente e comumente nós faríamos, né? Uma interpretação rasa, superficial, baseada no que a gente está enxergando. Então, eu interpreto sempre que a gente fala em compreensão a nível de alma, nesse entendimento além daquilo que está nos parecendo ser. Uhum. E quando a gente diz, eu compreendo você para uma pessoa, o que será que isso quer dizer? Seria mais como compaixão? Também. Empatia? Também. E quando a gente diz assim, a região municipal de Campinas compreende a região entre Valinhos e Americana. O que significa? Abrangente. Isso. Abrangente. Sim, muito bem. Então, percebe? Quando a gente pensa em compreensão, olha quanta coisa está aí implícita, né? E aí a gente vai percebendo que é uma qualidade da alma, como o tibetano diz aqui, né? E que indica, como vocês disseram, uma mente que pode se manter firme na luz. Então, além dela compreender, dela entender, ela se mantém firme na luz. Ela tem essa compreensão no sentido de firmeza, no sentido de abrangência, né? E consegue refletir a razão pura. O que é esse refletir? É uma mente que ela atua como um refletor, não é refletir no sentido de ponderar, mas é uma mente que atua como um refletor da luz da alma. Então, é uma mente que está mergulhada, imersa nas qualidades da alma e pode, então, aqui no plano material, no plano mental, ser uma expressão ou um refletor da luz da alma, que qualifica o reflexo do Manasaputra, do filho da mente, que é a própria alma. Então, é uma mente iluminada, né? No fim das contas, é uma mente iluminada. E outro ponto de vista é que o caminho superior a que se refere o mestre se relaciona com essa identificação, a qual substitui a consciência individualista. Todas as barreiras desapareceram e o iniciado vê as coisas tais como são, ou seja, livre das ilusões. Conhece as causas, das quais os fenômenos são efeitos efêmeros. Por isso que os indianos têm um ditado que diz que a medida do que a gente enxerga a injustiça é a medida da nossa visão iludida. Porque não há nenhum tipo de injustiça no mundo.
Porque esse iniciado, esse ser, consegue enxergar a causa de tudo. E consegue ver que tudo que a gente vive são efeitos efêmeros, transitórios, que se modificam com rapidez. Então, olha só que interessante, né? Tá fácil para a gente, né? Atuar como um curador. Esses 3 atributos divinos são, em certa medida, ou seja, ele já está dizendo aqui, ó, vocês não vão conseguir fazer tudo por enquanto. Então, em certa medida que vocês consigam, essenciais para o desenvolvimento do curador iniciado. Ele, o curador, deve trabalhar para desenvolvê-los, como parte do seu instrumental necessário. Além disso, deve saber que todas as reações de natureza emocional criam um muro ou barreira entre a força criadora, que aflui livremente, e o paciente. Essa barreira, ele próprio a cria, o curador, não o paciente. Olha que sério aqui, pessoal, tão importante, e é uma observação diária e, assim, aquele orar e vigiar mesmo do Cristo. Porque, por exemplo, se a pessoa chega para a gente, ou aqui no grupo, por exemplo, eu coloquei hoje uma pessoa que se suicidou, um amigo meu, primo de uma grande amiga minha. Naturalmente, isso desperta, se a gente não tiver esse olhar, naturalmente desperta em nós uma reação emocional, né? Ou dó, ou qualquer outra coisa que a gente possa ter. E é importante a gente pensar que todas as reações de natureza emocional criam um muro ou uma barreira entre a força criadora que aflui livremente e o paciente. Então, se a pessoa chegar e contar qualquer história para a gente, triste, que vai acontecer, qualquer coisa que a gente se compadecer, né? É importante saber que compaixão é uma coisa, reação emocional é outra. E a gente se policiar o tempo inteiro. Então, óbvio, a gente vai conseguir fazer isso amanhã? Não. Mas o que é importante? A gente, percebi que trouxe uma reação emocional. Respira, vai se desidentificando disso. É o propósito daquele ser, é o que ele tinha que passar. A alma sabe a causa de tudo. Tudo que a gente vê aqui nesse mundo é um efeito transitório e efêmero dessa causa. Então é super importante que a gente vá treinando esse olhar, porque as nossas reações emocionais constituem e criam barreiras. Isso é só nesse trabalho? Não, na vida. Sempre que a gente tem alguma reação emocional que não sejam sentimentos, a gente cria barreiras, muros, principalmente separações. E aí a energia do amor não pode fluir livremente. A gente não está construindo corretas relações. Super importante. Precisamos ficar vigilantes o tempo todo em relação a isso. E aí ele complementa. As emoções do paciente não devem produzir efeito sobre o curador, nem desviá-lo da intensa e necessária concentração para o seu trabalho. Nem podem, por si mesmas, criar uma barreira suficientemente forte a ponto de desviar a força curadora. Então, o paciente, coitadinho, chegou lá escangalhado para a gente, cheio de interferência astral, desequilibrado. O que a gente tem que fazer? Aumentar nossa concentração, retomar com mais intensidade o contato com a alma grupal. E lembra que a gente tem que ser o positivo? Irradiar, o polo que irradia, e transferir o polo de negatividade ou recepção para o paciente. Ai, Paulinho, mas eu sou médium, eu também sou. E é um trabalho que a gente tem que fazer. Porque, de fato, a pessoa que tem uma mediunidade mais ostensiva, naturalmente ela vai ter essa facilidade, essa abertura áurica para receber energias, formas de pensamento, até entidades ou cascas astrais, como o ensinamento esotérico diz. E aí o nosso trabalho deve ser
nos mantermos no aspecto positivo, de irradiação. Tá? Ah, mas eventualmente pode acontecer? Pode. Tá? Vamos treinar para que aconteça cada vez menos. Vamos treinar para que a gente consiga gradualmente, com o poder do amor do grupo, afastar isso. Então, a gente não está negando, a gente sabe que existe. Mas é um treino. Né? E por que isso é importante? Porque, obviamente, se eu captei essa energia, eu estou deixando de irradiar. Então, vai sim trazer um benefício para aquela pessoa, obviamente, porque isso vai tirar da aura dela, mas você está deixando de irradiar para aquela pessoa uma qualidade que não está tão presente na aura dela. Então, você tirou um negócio que estava atrapalhando. Mas talvez seja mais eficiente se você entregar algo que possa preencher esses vazios e que possa, a partir do nível da alma, promover algum tipo de conscientização, que no fim das contas é a nossa meta. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Tá. Eu acho que tá bom, né? Tem bastante coisa hoje, né? O que vocês acham? Querem ler mais esse parágrafo? Ou... Nossa, bem profundo hoje, Paulinho. né? Eu acho melhor a gente parar. Eu acho que a gente tem que refletir bastante sobre tudo isso. Uhum. Ô, Paulo, Oi, querido. nós, os iniciantes que estamos querendo aprender alguma coisa, é uma Todos dificuldade nós. muito grande, né? Eu fico... Vocês que têm anos de estrada, né, têm uma facilidade muito grande de entender isso, né? E, para mim, pelo menos, acho que outras pessoas também devem pensar a mesma coisa, que está começou praticamente junto comigo, né? Uhum. É bem difícil, né? Sim, eu imagino que sim. Mas olha só, o importante é que a gente está aí, nesse mesmo barco. Né? Talvez uma coisa é a gente ter um pouco mais de compreensão intelectual, porque está um pouco mais familiarizado com isso, mas você pode ter certeza que é uma prática nova para todos nós, né? Nessa profundidade, com essa consciência. Então, não se sinta assim separado, nem diminuído, e nem nos coloque num patamar que a gente não está. Pelo contrário, é importante para que esse tipo de trabalho funcione, que justamente não haja esse tipo de separatividade, que a gente se reconheça no mesmo barco. Claro que talvez alguns possam ter mais experiência, talvez alguns possam ter um nível maior de compreensão, ou de clareza, ou uma purificação emocional, que não tem nada a ver, talvez, com esse conhecimento específico. Mas é isso que faz com que o grupo tenha uma aura mais forte, mais constante. É isso que faz com que o trabalho do grupo seja potente. É justamente a diversidade. Porque quanto mais diverso é um grupo, mais chance ele tem de que as pessoas que a gente atende possam se identificar com diferentes facetas desses indivíduos. E aí, então, possam ser absorvidas ou integradas no amor grupal. Então, qualquer dúvida que você tiver, por mais cabal que seja, por mais básica que seja, pode mandar para mim individualmente, que eu vou ter o maior prazer em esclarecê-las dentro do que eu puder saber. Mas é muito importante que a gente não cultive esse tipo de pensamento ou ideia, porque, como diz aqui no texto, ele fomenta a separatividade. Porque aí você se coloca num patamar diferente e, na verdade, o grupo deve buscar trabalhar como um coração, como esse chakra cardíaco. Lembra que ele disse que o processo é circulatório? A gente está tudo no mesmo barco. Entendi. Muito bom Obrigado. ouvir isso. Muito bom, Paulo. Mas Rô. Obrigada. Não é um blá blá blá, não, é a mais pura verdade. Mas foi muito Legal, bom ouvir Tati. isso.
Eu vou reforçar as palavras da Rô, né? Que assim, eu vivo batendo nessa tecla comigo, sabe? Eu me coloco assim, às vezes falo, nossa, eu não sei nada, eu tenho tanta coisa para aprender, mas eu estou aqui disposta a aprender, no meu tempo, no meu jeito, estou indo. Quando eu vou chegar lá perto de vocês, eu não sei. Mas A olha, intenção é essa mesmo, né, Edinha? não, gente, isso é um aspecto, né? Conhecimento é um aspecto, né? Tem vários outros. Tem concentração, tem capacidade de radiação, tem purificação do emocional. Olha quanta coisa a gente viu aqui que a gente precisa. E, naturalmente, indivíduos do grupo vão ter avançado um pouco mais na construção de uma qualidade ou de outra, né? E, então, é isso que faz com que o grupo cresça. É a contribuição que cada um tem. Isso é o mais importante. Então, não fiquem fixados ou concentrados nesse aspecto, que é apenas um, que é o conhecimento intelectual, é essa capacidade de compreensão, porque isso daí, de repente, vocês podem ter desenvolvido numa encarnação prévia, e nessa encarnação a alma não está revendo agora, porque ela tinha como base o desenvolvimento de outras virtudes. Então, é muito ilusório a gente pensar que alguém é mais ou menos desenvolvido porque é um pouco mais sabido, ou tem um pouco mais de conhecimento. Isso não existe, é ilusão. A gente está no mesmo barco. Mas você é o amor em pessoa, né? Por isso que você está sempre agregando. Pergunta para minha mãe se é o amor em pessoa o tempo todo. Pode perguntar até para mim, que eu Elton, ajudo a esclarecer. É isso aí, gente. É um processo de várias encarnações e a gente está aqui nessa, tendo essa oportunidade de trabalhar juntos. Isso é o mais importante. É a gente reconhecer a oportunidade de trabalhar juntos. Tibetano diz sempre que é muito difícil para a alma grupal conseguir encadear, né, os karmas de cada indivíduo, né, as relações familiares, kármicas mesmo, para fazer com que a gente esteja junto no mesmo tempo e no mesmo espaço. Então, olha que oportunidade a gente está tendo, né, de trabalhar como grupo com esse tipo de ferramenta. Eu não sei se a gente vai ter isso na próxima encarnação ou daqui 2, eu não sei. Então, a gente não pode perder a oportunidade. Então, não cultivem esses pensamentos de que vocês não estão no mesmo nível, ou que estão iniciando, ou que não estão contribuindo com o trabalho. Esse tipo de pensamento, de verdade, não cabe mais. A gente precisa agarrar essa oportunidade e fazer dela a melhor possível, porque a gente está tendo essa oportunidade. Então, está aqui, está viva, está presente. Paulinho, é claro que nós vamos trabalhar juntos na próxima encarnação. Isso já está planejado, isso já está combinado, isso é condição sine qua non. Tá vendo, Elton? Todos nós, está todo mundo junto. Agora ela já está entrando em karma, é outra coisa. Bom, Eco. Oi, querida. Eu falo que nós vamos nascer na mesma família de novo. Já queimei esse karma. Repete. É isso mesmo, Telinha. Não tem como fugir. A gente vai ter que grudar nele, né? É isso mesmo, Andinha. Obrigada, pessoal. Foi muito bom, viu? Beijo para todo mundo. Beijo para todos. Boa noite.